pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e no vídeo de hoje eu trago mais um caso famoso para eu explicar como é que funciona o nosso direito. Muitas vezes a gente vai acompanhando as notícias da mídia, mas não sabe exatamente por que aquilo tudo está acontecendo. E esse é meu objetivo aqui, é trazer um pouco de esclarecimento sobre essas situações legais que se aplicam aos casos famosos, esses que a gente está sempre acompanhando pela imprensa. O caso de hoje é bem antigo, mas a motivação desse meu vídeo agora é recente. No mês passado, o STJ decidiu que a viúva da Mega Sena, como ela ficou conhecida, perdeu o direito de herdar o patrimônio do marido que ela foi acusada e condenada de matar. Então, para quem não lembra muito bem do caso, já que se trata de uma coisa tão antiga, né? Eu vou fazer um pequeno resumo aqui da situação. Em 2005, o lavrador René Sena ganhou na loteria. O prêmio foi de 52 milhões de reais na época. Ele já tinha faturado essa grana quando conheceu a mulher que viria a ser sua esposa. Adriana Ferreira Almeida era 25 anos mais nova do que René e eles se casaram logo assim que se conheceram, mas 2 anos depois René foi assassinado. As investigações levaram à prisão de Adriana como mandante do crime. Ao que tudo indica, Adriana tinha um relacionamento amoroso com o segurança do marido. E, na época, então, eles negociaram a morte de René, pois ela teria direito à herança por testamento. E ele deixava metade do patrimônio para ela e metade do patrimônio para a filha. Então, aparentemente motivada pela chance de receber essa herança, ela teria então mandado matar o marido. A Adriana foi julgada e condenada pelo crime. Mas eu não estou aqui para falar sobre a questão criminal. Eu venho falar sobre as consequências na herança. Porque, como eu te falei, o René havia feito um testamento beneficiando a esposa. Porém, a esposa planejou e participou da morte de René. E aí? Esse testamento tem valor? Pois é. A morte aconteceu em 2007 e apenas agora, em 2021, essa questão chegou ao final. O STJ entendeu, não, ela não tem direito a herdar esse dinheiro que foi deixado para ela por testamento. A lei prevê que aquelas pessoas que adotem determinados comportamentos indignos não podem herdar das suas vítimas. E eu vou explicar isso aí. Indignidade é uma punição civil que exclui o direito de herança. Exemplo, Suzane Richthofen, ela matou os pais e aí ela perdeu então o direito de herdar dos pais por ser indigna, por ter planejado e matado os pais. Compreende? Então, isso aí é a indignidade. A indignidade, ela somente existe nos casos que são previstos em lei. Então, não é qualquer comportamento que vai levar a um reconhecimento de indignidade e, consequentemente, a exclusão da herança do direito sucessório. Mas como a gente está diante aqui de um caso de homicídio, então se encaixa com perfeição naquilo que é previsto em lei. A própria lei já prevê uma punição para aquelas pessoas que praticam crimes e seriam de alguma forma beneficiadas por esses crimes. Então, se a pessoa que praticou o crime era parente e estava na linha sucessória, ela vai perder o direito de herdar. Da mesma forma que, se ela estava prevista em testamento como
herdeira testamentária ou legatária, que existe uma diferença que eu vou explicar daqui a pouco, ela também vai perder o direito ao patrimônio que lhe seria devido em razão da morte da pessoa que sofreu essa indignidade. E agora explicando rapidinho só para você entender, o que é o herdeiro? O herdeiro é aquela pessoa que recebe o patrimônio de quem morreu. Ele vai ser herdeiro em razão da lei, da posição que ele se encontra na linha sucessória da pessoa que morreu, como parente ali, ou ele vai ser herdeiro porque foi contemplado por testamento. E além dos herdeiros legais e herdeiros testamentários, a gente tem também os legatários, que são aqueles que são beneficiados por testamento, mas recebem um bem específico. Então, se eu boto um testamento lá dizendo, deixe o meu carro para o porteiro do meu prédio, o porteiro do meu prédio não é herdeiro, ele é legatário, porque a partir do momento que eu indico um bem específico, eu estou deixando um legado para ele. O herdeiro recebe uma porcentagem do patrimônio que foi deixado por quem morreu, e não um bem específico. Isso na prática não muda nada pra gente, porque no caso aqui a Adriana, ela era herdeira e não legatária, mas eu não perco a oportunidade de explicar uma coisinha nova sempre que surge aí o tema, ok? Então vamos seguindo lá. Uma vez que a Adriana foi julgada e condenada pela morte do René, não é automática a perda do direito de herança. Isso aí precisa ser declarado por sentença numa ação civil. Então, a ação criminal, ela é importante sim, porém, a gente vai ter aí mais uma ação para discutir tecnicamente a questão civil, que envolve aí a indignidade. Então, vai ser dada a oportunidade da pessoa que está sendo acusada de indignidade se defender na ação civil, e aí vem uma sentença que vai excluí-la desse direito de herança. Foi o que aconteceu com a Adriana. Então, uma coisa é a sentença criminal que condena a Adriana a 20 anos de prisão. Outra coisa é a decisão em processo civil que reconhece o comportamento indigno de Adriana contra o autor da herança, no caso, o René. Só que além de desconsiderar essa mulher como herdeira de René, a justiça também decidiu anular o testamento que foi feito beneficiando a esposa, porque a justiça entendeu que houve a manipulação sobre o René, né, sobre o autor da herança, para que ele fizesse um testamento revogando o anterior para que ela fosse beneficiada junto com a filha. Então, havia antes um testamento que perdeu o valor dele a partir do momento em que foi feito um novo testamento com novas cláusulas. A justiça entendeu que o que era válido era o testamento anterior. E quem eram os beneficiários desse testamento anterior? 50% do patrimônio iria para a filha do René e a outra metade ficaria com os irmãos. Pelo que eu entendi, eram 9 irmãos. Então, a fortuna toda, hoje avaliada em 240 milhões de reais, iria beneficiar muito mais gente e vai ser isso realmente o que vai acontecer. Esse patrimônio todo, então, vai ser distribuído entre as pessoas que eram beneficiárias do primeiro testamento, sendo que metade fica com a filha e a outra metade divide entre os irmãos. Ok? Eu espero que você tenha entendido as consequências civis de um crime cometido por uma pessoa que seria herdeira da vítima e que essa decisão aí não vem da esfera criminal, que é necessária uma outra ação para que seja discutido isso especificamente. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê na próxima. Até lá!